Fique à vontade. Graças a Deus. Me sinto honrado, irmãos. Realmente honrado. Não sou digno de ensinar a quem quer que seja. Só pela graça de Deus. E este assunto que nós vamos tratar, ele é um assunto que traz edificação para a vida da gente, mas pode não trazer grandes emoções. Você pode pensar assim que esse assunto não é daqueles que fazem você ficar depois rememorando, puxa, como foi bom aquele momento. É um assunto de fundamento da nossa fé. É um assunto que emerge da nossa história com fundamentação nas Escrituras Sagradas. Por isso é preciso que a gente tenha isso muito claro diante dos nossos olhos. Isso é para nossa edificação a partir da formação do nosso entendimento, do nosso conhecimento sobre o nosso Deus, sobre a sua revelação. Tá bem? Então, eu espero em Deus que vocês tenham recebido um roteirinho que eu passei para Carla. Ela também recebeu um PowerPoint com alguma coisa, uma introdução aos 5 solas. E convém até que a gente passe pelos 5 solas muito brevemente para dar uma ordem nisso tudo. Se você tem o roteirinho, meu irmão e minha irmã, isso está no número 1 do seu roteiro, tá bem? A hora que você está abrindo o roteiro aí, já se localizou, tem ele diante dos seus olhos. Espero que a sua Bíblia esteja aí pertinho de você também, porque em alguns momentos nós vamos precisar utilizá-la. Eu queria gastar um minutinho de oração diante de Deus com vocês. Então, vamos buscar a Deus em oração. Nós pedimos-te, ó Deus Santo, Todo-Poderoso, Glorioso Senhor, que nós sejamos, Senhor Deus, cada um de nós que participa agora desta reunião virtual, instrumentos nas tuas mãos, servos teus. Que sejamos, Senhor Deus, pedimos-te, agraciados por ti com edificação. E concede, Senhor Deus, sobretudo, que na glória do teu nome esteja, Senhor Deus, o foco das nossas existências, Senhor Deus. Que isto seja glorioso ao teu nome. Divulgar aquilo que o Senhor mesmo determinou como sendo a história a ser cumprida segundo o teu decreto eterno. Que neste momento em que nós nos reunimos por meio de um aparelho telefônico, de um computador, nós não estejamos separados uns dos outros no espírito, mas estejamos reunidos de fato. Isto porque em Cristo Jesus somos reunidos como um corpo só. Que então, em nome de Cristo, esse trabalho seja feito, a nossa vida edificada e a tua glória manifesta. Em nome de Jesus. Amém. Meus caros, olhando então para o item número 1, que você deve ter aí diz o segundo dos 5 solas. Por que se diz que seria o segundo dos 5 solas? Porque os solas foram apresentados, ou foram assim configurados, no período da Reforma, evidentemente, mas que fazia parte, a Reforma, de um período histórico com maior abrangência, que é o período da Renascença. A Renascença, que alguns vão dizer que começou no final do século XV, ela tinha algumas marcas muito importantes, e uma delas era o retorno às fontes. Os autores de então, os pesquisadores de então, estavam muito acostumados com o período escolástico, em que os grandes teólogos sempre iam consultar a outros teólogos, isto é, um comentarista pesquisava outro comentarista para saber o que certo autor teria dito. Este caminho de pesquisa, não poucas vezes, gerou desvios na interpretação da ideia original. Isso, valendo para o humanismo renascentista, foi também utilizado pela cristandade. A cristandade tinha, e graças a Deus ainda tem, um documento, uma fonte primária, que é a Bíblia Sagrada, em suas línguas originais. Então, aqueles irmãos, no período da Reforma, começaram a se utilizar das fontes originais para verificarem aquilo que a igreja deveria ser.
Não foi uma coisa que aconteceu assim, num repente, nem foi de um dia para o outro. Foi um desenvolvimento secular. E no período ao redor de Lutero, de Melanchthon, depois de Calvino e até um século depois, com outros reformadores, outros movimentos ingleses, o que nós temos que lembrar sempre é que esse processo foi se desenvolvendo com os olhos se voltando para a fonte, o texto original. Como eles diziam lá no latim, ad fontes. E indo para as fontes, foram para as escrituras sagradas. Vocês devem ter ouvido falar e devem se lembrar de Erasmo de Roterdã. Publicou um Novo Testamento grego. É porque eles estavam indo para as fontes. E indo para as fontes, começaram a perceber o que as fontes diziam, isto é, o que as escrituras sagradas realmente diziam. Não mais o que os comentadores diziam ou que os grandes teólogos históricos diziam, mas a própria Bíblia. Portanto, o primeiro dos 5 solas precisa ser o da volta às fontes, que é o sola escritura, ok? Na escritura é que nós vamos poder, e eles puderam antes de nós, verificar o seu ensino fundamental. O ensino fundamental das escrituras, no seu segundo sola, é do que nós vamos tratar hoje, o solus Christus. A escritura tem um caminho desenvolvido de Gênesis a Apocalipse, que é o caminho da redenção. O cordão de ouro das escrituras aponta de ponta a ponta, desculpem pela aparente repetição de termos, mas aponta de ponta a ponta para Cristo Jesus, para o Messias, para o Redentor. Você vê na criação que logo no 3º capítulo, após, evidentemente, a criação, mas ainda no contexto dos princípios, a queda. E essa queda é um motivo, digamos assim, histórico para a apresentação do mediador quanto à sua redenção, a redenção que faria para o seu povo. Antes que eu prossiga, este ritmo de exposição é adequado para vocês? Vocês estão me acompanhando bem? Não estou atropelando nada? Me ouvem bem? Okay. Uma vez identificado nas Escrituras como o seu assunto central, Cristo Jesus, o Redentor, e eu estou usando Cristo Jesus a partir da terminologia do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, o descendente da mulher, o filho de Davi, o descendente de Davi, o sucessor de Moisés, colocando antes de Davi, enfim, esse vínculo do Antigo com o Novo Testamento, então, apresenta Jesus Cristo como aquele que tem a Escritura toda ela voltando-se para o próprio Redentor, apontando ao Redentor. Mas como seríamos salvos? Como os crentes teriam condição de dizer sou salvo? A palavra crente traz em si mesma o significado do terceiro sola. O terceiro sola é só seremos salvos se crermos em Cristo Jesus, portanto, sola fide. E isto acontece por mérito humano? Não acontece por mérito humano, daí decorre, então, o quarto sola, que é o sola gratia. Então, o sola escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia. Embora se escreva com T, gratia, o latim, nessas circunstâncias, tem o T pronunciado como um S. Então, fica sola gratia. E tudo isto tem uma razão central. Veja, o centro das Escrituras, pelo que somos redimidos, ou por quem somos redimidos, é Cristo Jesus. Ele é o centro das Escrituras. Mas o centro, inclusive, da missão do Redentor é maior. O Redentor é central para a vida da igreja, mas por meio do Redentor, a igreja encontra o seu motivo máximo de existência. E tudo o que existe, existe para a glória de Deus. O quinto sola, então, é o soli deo gloria. Então, esses 5 solas, eles têm essa sequência de compreensão, ok?
Então, a partir disto, é que a gente passa a observar alguma coisinha quanto ao ponto número 2. Quanto ao ponto número 1, estamos bem? Alguém precisa fazer alguma observação? Alguém quer contribuir com algo ou posso seguir? Tudo bem, irmãos? Graças a Deus. Para nós irmos para a segunda coisa, que você vê aí no número 2 do seu roteirinho, a gente precisa abrir um pouquinho a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis. Então, abra lá, por favor. Eu vou para o capítulo 3, mas em outros momentos nós vamos trabalhar Gênesis em outras partes. Isto se eu não estiver atropelando o tempo. Deixa eu dizer aqui, Ian, que eu estou com as minhas telas ligadas e nenhuma delas tem relógio. Então, por favor, de vez em quando você dá um clique aí, pastor, você está passando 50 minutos do horário já. Então vamos parar, vamos acabar que a gente já cansou. Então, em Gênesis capítulo 3, você sabe, então, o relato da queda, da tomada de informações da parte do Senhor, do julgamento e da emissão do juízo. É bem processual mesmo o capítulo 3 de Gênesis. E o juízo manifesto tem o primeiro casal realmente expulso do Jardim do Éden. Diz o versículo 23 do capítulo 3, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O lançou, falando do homem. Né? E o versículo 24, e expulso o homem, veja que a coisa foi realmente radical, forte, não havia meio de manutenção da relação. Acontece o capítulo 4. E o capítulo 4 tem uma peculiaridade, que nós vamos dar uma olhadinha ao lê-lo, no versículo 1 apenas. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Este verso é muito importante. E a importância dele está na expectativa que a mulher tinha de já estar gerando o Redentor que pisaria a cabeça da serpente. Se você olhar para o capítulo 3, verso 15, verá o Senhor expressando o seu juízo sobre a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A expectativa, então, é de que a mulher estivesse já gerando o descendente que acabaria com a sua separação do ambiente prazeroso, né, de comunhão com Deus, que era o Jardim do Éden. Eles haviam sido expulsos e imaginavam, então, que isso estaria acontecendo. E isto está registrado nos significados dessas palavrinhas aqui do versículo 1, sobre os quais agora não vou poder me aprofundar, mas fica aí a tarefa para vocês verificarem o significado dos verbos que estão aqui colocados, dessas palavras que estão aqui apontadas, o quanto elas indicam a expectativa da mulher para ter gerado o mediador, ou o seu regenerador da condição original. O que acontece com o homem, então? O homem está manifestando nisso o seu desejo, o desejo do seu coração de alcançar, pelo seu esforço, pela sua obra, ainda que seja pela geração de um filho, a redenção. E para poder apenas mencionar para você, antes que você se aprofunde nisso, nesse versículo 1, observa qual é o verbo que a mulher usa para dizer que teve um filho. Observou já, né? A palavrinha aí está para adquirir, não é? Pois bem, quem é que adquire por graça? A gente ganha, a gente recebe de graça. A gente não adquire. O adquirir é alguma coisa que se alcançou e que tem um fundo meritório por trás.
É preciso que você observe isso, porque essa será a marca da religiosidade por toda a história humana. Todos os grupos religiosos trabalharão a partir da obtenção de créditos por meio dos seus esforços de alguma entidade ou de alguma condição superior. Então, aqueles que não acreditam em Deus, mas têm o seu misticismo desenvolvido, vão crer que vão evoluir espiritualmente, vão crer que vão evoluir em outras encarnações, vão crer que vão alcançar algum sucesso, ainda que diante de Deus ou sem Ele, mas numa elevação meritória. O próprio alcançará, adquirirá o seu desenvolvimento na sua existência. Então, essa é uma inclinação da natureza humana corrompida. Eu sempre que falo sobre isso, me lembro do grupo Led Zeppelin. Eu lembro da música Stairway to Heaven. E você deve ter entendido o que eu quis dizer com isso agora, porque o que eles estão dizendo no seu refrão é que aquela mulher estava construindo uma escada para o céu. O objetivo de alcançar uma elevação espiritual a partir dos seus próprios esforços. É uma marca da humanidade corrompida. Vocês estão ouvindo os sinos? Eu sou vizinho de uma igreja católica muito grande e eles badalam bastante, viu? Espero que estejam me ouvindo ainda e que isso seja bom para vocês. Vamos ao terceiro ponto que você tem no seu roteirinho. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação quanto a este segundo ponto? Está tudo bem? O terceiro é um problema, então, histórico. Dessa natureza humana surge, então, esse problema histórico que vai ser observado. Eu lancei aí coisas mais relacionadas ao catolicismo romano, mas em muitas religiões, na verdade, em todas as religiões, cada religiosidade apresentará esta característica, a da busca da superação da condição de limitação humana por meio do mérito. Você pode pesquisar nas religiões mais antigas que você puder buscar. Sempre haverá alguém que esteja no foco das ações por ser um instrumento de elevação espiritual. Ou é a própria pessoa, eu vou me esforçar e vou adquirir isso, pense nos grandes heróis gregos, ou a pessoa está centrada em alguém que vai fazer a sua mediação com um universo distinto e superior. Então, a consulta aos sacerdotes das várias religiões, os médiums, aqueles que vão fazer com eles mesmos passo sobrenatural. Há poucas décadas atrás, houve um mago, ele era inglês e era muito amado por vários artistas da década de 60, década de 70. O nome é Aleister Crowley. E este Aleister Crowley, ele fazia uma coisa nesse sentido da mediação. Eu estou citando este porque foi muito famoso à época. Era um mago que pregava, que conhecia o mundo oculto, que conhecia a verdade, e as pessoas deveriam também conhecer essa verdade, bem num canal gnóstico, que não cabe agora especificar, mas as pessoas iam procurar por Aleister Crowley para conhecer a verdade, conhecer a Telema, e conhecendo isto, alcançar uma elevação espiritual com os seus métodos os mais variados. Ao longo da história, isso sempre acontece. O devoto católico vai até a igreja e vai falar com o padre, porque entende que o padre tem uma comunicação mais direta com Deus. Veja o ranço que isso traz para nós cristãos reformados. Nós todos, ao invés de entendermos o nosso vínculo direto com Deus pela mediação de Cristo, que é um dos pontos a serem tratados aqui hoje,
nós achamos que alguém deve fazer isso por nós. Então, pastor, ora por mim, pastor. O que é isso, senão o sacerdotalismo? O entendimento de que alguém faz a missão no lugar de Cristo. Perceba como é perigoso este ponto e como isso está relacionado com a intenção humana da nossa corrupção por causa do pecado. O pastor, é preciso que se compreenda, embora seja uma parte, o pastor é um outro cristão. É um outro cristão que sente pela mediação de Cristo em relação com Deus verdadeiro e que tem a função no corpo. Ele não é mais importante do que outros, mas apenas tem outra função, a função de ir às Escrituras e ensinar a palavra a pessoas. Mas o que seria do pastor se não houvesse rebanho? O que seria de todo o corpo se fôssemos apenas olhos ou se fôssemos apenas pés? Nós tendemos a perder a noção do valor que Cristo dá a cada parte do corpo, sendo Ele, e só Ele, o cabeça. E só Ele, portanto, o mediador. Eu, olhando para o item 3 aqui, eu cito outros pontos, né? Então, enganos antigos, eu mencionei alguma coisa bem por cima da religiosidade. O catolicismo romano reforçou isso, acabo de mencionar o sacerdotalismo. Os irmãos estão me acompanhando ainda? Não estou perdendo vocês? O sacerdotalismo. O culto à Virgem, né, a coisa de 150 anos, 200 anos atrás, no meio do século XIX, foi apresentada a Virgem, que já era cultuada, a Virgem Maria, que já era cultuada com um novo dogma, o dogma da sua ascensão. Então, Maria teria recebido da parte da Igreja Católica uma similaridade a Cristo ao ponto de ser chamada de co-redentora. Então, isso tudo é o quê? É essa tendência humana caída de colocar alguém no lugar de Cristo, que as Escrituras não admitem. Quer dizer, que Deus não admite. Culto à Virgem, aos mártires, aos santos. Esse aos mártires e aos santos tem muito a ver com o ofício pastoral, né? Às vezes a gente acha que o pastor é alguém mais santo do que a gente, né? É alguém que tem mais estudo, que deve ter mais condições de expor as Escrituras, espera-se que tenha, que esteja andando com Cristo, mas nós temos que sempre nos lembrar que cada um de nós tem o mesmo mediador e a mesma condição de união com Deus, só em Cristo, solos Cristo. E ali no item 3, a última expressão é antropocentrismo meritório. Nossa, que palavrão é esse? Embora a história registre uma ênfase na Idade Média para o teocentrismo, na verdade, o que a gente deve enxergar, ao menos essa é a minha perspectiva, o que havia na Idade Média era um eclesiocentrismo ou um clerocentrismo, a centralização da igreja ou a centralização do clero. Tanto que até hoje nós temos um traço disto no nome técnico papal. Vocês sabem como é que o Papa deve ser identificado? Como sumo pontífice, como aquele que é o maior de todos a fazerem a união, a ponte. Curioso, né? Pontífice vem disso mesmo, do latim, de fazer ligação, fazer ponte. Isso não vem de agora, isso é coisa de séculos. Esta união a partir da igreja com Deus, não a partir de Cristo, a partir da igreja. Muito embora a igreja seja uma parte essencial da história da redenção. Desculpa, vocês continuam aí? Alguém me ligou. Embora a igreja seja uma parte essencial da história da redenção, porque a igreja é a congregação dos redimidos,
a igreja não é o centro da redenção. A igreja tem uma função instrumental. Ela é a congregação dos adoradores. É a congregação dos evangelizadores, das missões. Ela não é mediadora. Cristo é. Então, na Idade Média, a gente teve o centro na igreja, o centro no clero. Mas esse centro trazia um outro centro para a humanidade. É o centro procuração do homem, na mesma linha que nós temos pensado até aqui. O homem tinha que fazer certas coisas a fim de sentir-se recebido por Deus. Então ele tinha que fazer, e ainda há isso em muitos lugares aqui no Brasil, ainda há, tinha que fazer as novenas, tinha que fazer as peregrinações, tinha que visitar e conhecer acerca das relíquias. E muitas vezes, e isso muito especialmente no século XVI, tinha que pagar as indulgências. Percebe como tudo isso é mérito humano buscando redenção? Isso tudo é o tal do antropocentrismo meritório. O homem fazendo algo para adquirir algo da parte de Deus. Há um resto disso conosco ainda. A graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus e nós ainda acreditamos que se nós fizermos certas coisas, Deus nos abençoará. Não é assim? Nós esquecemos da graça de Deus, esquecemos que temos que obedecê-lo porque o amamos. Aquele que me ama fará, obedecerá, cumprirá os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus lá em João 14. Mas nós acreditamos que vamos obedecê-lo e que com isso teremos algo de volta da parte dele. É sempre a apresentação do mérito humano nesse traço corrompido da nossa vida. Deus nos abençoa graciosamente. Mesmo o dízimo é alguma coisa a ser apresentada em gratidão a Deus, por obediência a Deus, em amor a Deus. E nada precisa obrigatoriamente acontecer da parte de Deus em relação a nós. Não é porque ele disse em Malaquias que vai abrir as janelas dos céus, que ele tem um compromisso com isso, de nós dizimarmos e ele ter que nos abençoar. Deus não é servo de nada e de ninguém. É graça que ele apresenta quando diz: eu vou te abençoar com você sendo dizimista. Mas nós não compramos bênçãos com isso. Tudo isso são traços da nossa humanidade caída e traços que nós herdamos da nossa cultura, reforçadores dessa corrupção. O mérito como o único meio de alcançarmos alguma coisa. Aqui eu faço um parêntese. Aliás, depois de falar isso, eu vou pedir para o Ian me apontar o tempo que nós temos ainda. Mas é importante que nós saibamos. Nós estamos num mundo em que nós precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos ser competentes, tudo debaixo da graça de Deus. Mas entre nós iguais, sim, é muito importante que nos empenhemos para fazer o melhor ao nosso alcance. E é muito comum que nós recebamos da sociedade aquilo que corresponde ao nosso mérito. Só não façamos disso, não façamos com isso uma transferência para a nossa relação com Deus. Eu posso obter um favor de volta do meu amigo e querido Ian ao fazer a ele alguma coisa. Ele fica grato e me faz alguma coisa de volta. Entre os iguais, isso pode até existir. Mas nós estamos falando da nossa relação com o Todo-Poderoso, que não carece de nós, não precisa de nós, e que nos fez para que nós o adoremos. Demos uma missão e é uma obrigação nossa fazê-lo. Então, nunca imaginemos que nós tenhamos méritos diante de Deus. Para coisa alguma, muito menos para a nossa redenção. Com isso, nós passamos pelo terceiro ponto. Eu pergunto se você está bem aí, se já deu aquele soninho, já está com vontade de tomar um cafezinho. Está tudo bem? Deus te abençoe. Como é que está o tempo, Ian? Temos 30 minutos, pastor. Eu não consegui te ouvir. 30 minutos. Faltam ou já gastei?
Os dois. Os dois? É. Tô no meio, então? Isso. Tá bom. Obrigado. Então, vamos para o quarto ponto. Se ninguém tiver nenhuma colocação a fazer, alguma observação, por favor. O quarto ponto. Isto é um problema atual. As religiões ensinam a retribuição. O paganismo e as trocas com os deuses, o catolicismo e o purgatório, o espiritismo e a evolução espiritual, o islamismo e a almofada macia, para não mencionar o número de virgens que eles teriam, o evangelicalismo e o retorno das trocas com Deus. Acho que até a gente já abordou isso no terceiro item também, não vou precisar repisar esse ponto, tá bem? Passemos para o quinto, a negação a Cristo. Não sei se vocês observaram, se chegou até vocês, a gente está recluso, né? Por vezes a gente se entretém bastante e acaba não se informando de algumas coisas. Vocês ficaram sabendo de que o pastor Milton Ribeiro, se não estou enganado, pastor da Igreja de Santos, Jardim da Oração, foi convocado e aceitou o convite para o Ministério da Educação? Pois bem, a partir disto, muitas pessoas opositoras ao governo mostraram-se, na verdade, opositoras ao Evangelho. Vocês viram isso? Eu recebi alguns contatos e, sem me ater a qualquer coisa relativa ao governo, por favor, não quero deixar ninguém aqui chateado comigo, mas quando se opõe ao Evangelho, isso se manifesta, e nós estamos aqui no meio cristão, creio que quanto a isso eu posso me manifestar. Tomaram algumas partes de pregações do pastor Milton, partes que para nós são excelentes, nós que somos cristãos e estudamos a Bíblia Sagrada, e foram ridicularizadas por essas pessoas, tratadas como coisa indevida, imprópria, que já passou do seu tempo, onde já se viu. Falar que o homem é a cabeça da família, como isso? Como falar que de violência sexual nos nossos dias, as pessoas têm que ter liberdade para se relacionarem. O que isso traz? O que essa manifestação, no exemplo dado a respeito do reverendo Milton, traz aos nossos olhos com muita força? Que existe uma parcela da sociedade que, se não é ateísta, é ao menos, e isso é muito grave, antiteísta. Se não nega a Deus, se posiciona contra Deus. Estes, eu estou tratando aí no item 5, como aqueles que negam a Cristo ativamente. Cristo não tem significado para essas pessoas. E quando elas imaginam que estão sendo afetadas por algum significado quanto a Cristo, elas o negam. Ele não tem sentido. Se vocês se lembrarem, no final do ano passado, um grupo teatral fez uma sátira a respeito de Cristo, colocando naquela peça, que eu não tive o desprazer de assistir, eu só ouvi falar, Cristo Jesus como um homossexual, como alguém que era consumidor de drogas. Onde é que está a honra devida ao nome de Cristo? Então, isto é uma maneira de negar a Cristo ativamente. Isto é uma consequência do estado corrupto do homem. Assim como o homem busca alcançar elevação pelo seu próprio mérito, ele vai negar a verdade quanto à única condição de ser realmente unido a Deus. Vai negar a Cristo. Fale com essas pessoas sobre outras religiões. Fale sobre as virtudes que há nos espíritos guias do candomblé. Eles vão respeitar. Puxa, interessante. Fale sobre os princípios do budismo. Nossa, que coisa mais linda. Que princípios maravilhosos, que dignos. Fale até sobre o islamismo, sem enfatizar o fundamentalismo que leva a tanta violência. Fale da parte superficial do islamismo. Eles vão aprovar?
Assim vai ser com o espiritismo, vai ser assim com o catolicismo, com qualquer outra religião. Mas fale da centralidade de Cristo. A negação será ativa. Ativa. Esse é o ateísmo, esse é o antiteísmo. Isso acontece, eu citei alguns exemplos aí para vocês, ateus, os islâmicos, que se não confessam ao Corão, não confessam a Alá e a Maomé como seu único profeta, são inimigos de sangue. Inimigos de sangue. Não vou entrar em detalhes, mas a minha origem árabe traz histórias a respeito da inimizade de sangue dos islâmicos contra os cristãos. Se for oportuno, a gente pode tratar disso em outro momento. Os animistas, da mesma forma, nós vamos ter relações com os espíritos da natureza, nós vamos nos elevar assim. Os panteões têm a mesma característica, seja o grego, seja o nórdico, seja o africano, nas suas várias condições, sempre é uma relação com uma entidade espiritual que, se for oposta, será resistida. Cristo, de modo algum. Veja como a religião africana se uniu ao catolicismo romano no nosso país, gerando a Umbanda. Os deuses, os santos, os mártires católicos são também tomados como espíritos elevados, guias na Umbanda. Por quê? Porque permitem que essas coisas façam. E um Jesus descaracterizado da sua condição de Deus único na pessoa do Filho encarnado, este Jesus totalmente descaracterizado vai encontrar um reflexo no Espiritismo, vai encontrar alguma coisa no catolicismo, onde ainda se encontra crucificado e é sacrificado vez após vez a cada missa na distribuição da hóstia e do vinho santo. Enfim, tudo isso descaracterizando a Cristo mostra também um outro tipo de negação de Cristo Jesus, que é uma negação passiva. Ele é mencionado, o seu nome recebe algum respeito, mas não como quem ele é. E Cristo não é outro senão o das Escrituras. Qualquer outro Jesus Cristo, ainda que tenha o mesmo nome, não sendo segundo as Escrituras, não é o mediador entre Deus e os homens. Precisamos nos ater a isso, para que não cheguemos à negação, seja ativa, seja passiva, do nome do nosso Senhor Jesus. Deixe-me fazer mais uma aplicação disso, se ainda não tiver cansado vocês. As denominações neopentecostais, por exemplo, que adquirem ou dizem adquirir bênçãos de Deus com ofertas, quem muito dá, muito recebe, com o passar sobre vales de sal, com o fazerem séries de orações ou de reuniões, não estão pregando a salvação pelos méritos, mas não mencionam Jesus Cristo para tudo. Tudo ali nas igrejas neopentecostais é feito em nome de Jesus. Dá até para lembrar da expressão que eles usam, né? Tudo é em nome de Jesus. Pois bem, mas sem Jesus. É tudo por mérito. É uma negação passiva. Não digo que seja passiva dos seus líderes, mas da congregação que ali se reúne, certamente é. Vamos adiante, para vocês não ficarem exaustos. O item 6. O item 6 é alguma coisa que vai demandar um pouco mais de trabalho para a gente, porque depois de passar por essa linha toda, vamos voltar às Escrituras. O desígnio de Deus. Por favor, volte a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Lá em Gênesis, pela primeira vez nesse momento, no capítulo 1. Eu digo que Deus não colocou o Senhor Jesus como um pacote de salvação para redimir o homem
de um acidente na história. Deus planejou que o homem vivesse de uma maneira tremenda no Jardim do Éden e se desenvolvesse, crescesse, e aí aconteceu alguma coisa inesperada, o homem pecou, o que fazer? Vamos arrumar um Redentor, vamos colocar Jesus nessa história. Isso, aos meus olhos, e eu acredito não estar sozinho, é inadmissível. Eu, então, ao olhar para Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, eu vejo o primeiro esboço da redenção nas Escrituras Sagradas. Porque a criação tem um objetivo, glorificar a Deus. Mas a criação tem o objetivo de glorificar a Deus no mediador. Tudo que existe criado por Deus o foi no mediador. O mediador é o Filho encarnado, apto a relacionar a criação com o eterno Deus, seja toda a criação com a sua preservação, ação de Deus sobre tudo o que ele fez, seja de maneira redentiva, mediador de Deus com a criação, mediador de Deus para a redenção dos eleitos. Tudo isso no plano eterno de Deus já está apresentado nos primeiros versos das Escrituras. Eu espero que o tempo agora seja suficiente para trabalhar sobre isso. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É evidente para os leitores da Bíblia a relação desse texto com o de João, o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E vai dizer ali no primeiro capítulo de João, que o verbo era a luz dos homens. As relações estão, então, no Novo Testamento, permitindo a interpretação do Antigo, onde nós podemos ver uma revelação da redenção antes da queda. Você não ouviu mal. A revelação da redenção antes da queda. Talvez um dia a gente possa se demorar mais sobre esse texto para estudarmos esse aspecto. Sobre as trevas, com o cuidado do Espírito, vem a luz da parte de Deus. Eu continuo vendo agora com você no capítulo 2 de Gênesis. Se Gênesis 1, versículos 1 e 2, eu posso colocar em paralelo com o Evangelho de João, capítulo 1, Gênesis 2, versículos 7 e de 18 até o 25, eu coloco em paralelo com Efésios, capítulo 5, de 22 a 33. Antes de haver queda, o Senhor já anunciou no homem e na mulher criados o Redentor e a redimida. O homem, tipo de Cristo, veja lá Efésios capítulo 5. E a mulher, tipo da igreja. Antes que houvesse queda, que só acontece no registro no capítulo 3, já temos o Senhor Jesus tipificado na criação do homem, Gênesis 2:7, e a igreja tipificada na mulher, com sua manifestação desde o versículo 22, mas no contexto do parágrafo, desde o verso 18. Só em Cristo a igreja tem sentido de existência. Só acontece a existência da mulher tendo o Senhor, antes disto, criado o homem. Bem, talvez sugere alguma discussão, mas pense bastante sobre isso, mastigue bastante este aspecto. Eu vou dar um outro passo agora em direção a Cristo e peço que você me acompanhe ainda desde Gênesis. Por favor, olhe para o texto, no capítulo 1, versos 26 a 28. Vocês estão comigo, meus irmãos? Deixa eu dar uma passeada por aqui.
Pastor Wilson, estou pronto a receber as suas observações, meu querido irmão. Que bom vê-lo. Acho que os que não estão aparecendo estão com a tela fechada, mas espero que estejam aí nos acompanhando. Gênesis capítulo 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, e vai seguir o texto. E então você vai ver no verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e vai incumbi-lo das suas funções no 28. Pois bem, a imagem de Deus é um assunto muito discutido e muito amplo para nós abordarmos em poucos minutos. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E nós podemos pensar nisso apenas num aspecto transcendental. É a nossa inteligência, é a nossa capacidade de planejamento, enfim, inúmeras coisas que podem ser apresentadas nesse aspecto mais espiritual, mais psicológico, mais transcendente. Mas, com esse texto em nossa memória, abra lá na Epístola de Paulo aos Colossenses. Abriu. Agora, por favor, leia o versículo 15. Depois que você ler, eu vou reler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está se referindo a quem? Está se referindo ao Filho do amor de Deus. Está se referindo a Jesus Cristo. Nós, cristãos reformados, e muitos outros também conosco, em geral, faremos uma grande ginástica para podermos dizer que o Senhor Jesus é não criado, por entendermos que essa expressão aqui vai ser utilizada para dizer que Jesus nem sempre existiu. E ao falarmos isto, podemos incorrer num erro. E eu peço a sua atenção agora, porque se você entender errado, de fato vai surgir um erro. O erro é o de confundirmos as naturezas de Deus, o Filho. Nós cremos no único Deus verdadeiro, tripessoal. Nenhuma das pessoas divinas é mais divina do que a outra. Nenhuma das pessoas divinas é parte da divindade. O Pai é totalmente Deus, eterno, todo-poderoso. O Filho é totalmente Deus, eterno, todo-poderoso. O Espírito é totalmente Deus, eterno e todo-poderoso. O mistério da Trindade é algo que está realmente além da nossa compreensão. Porque não são três seres, é um ser. E cada uma das suas pessoas é totalmente Deus. Mas nós não podemos confundir isto ao observarmos a pessoa divina do Filho, confundindo a sua natureza eterna, que é toda poderosa, divina, infalível, imperecível, com a natureza humana. E nós frequentemente confundimos as duas naturezas. E acabamos atribuindo a Jesus, Jesus Cristo é o nome da natureza humana histórica do nosso Deus na pessoa do Filho. Você me entendeu no que eu falei? Você precisa ter esse outro mistério diante de você. Embora você não vá desvendá-lo, ele continua encoberto. Como é possível haver duas naturezas numa só pessoa? A natureza divina e a natureza humana, mas nós temos que distinguir das duas naturezas os seus atributos. E o atributo divino
não é o atributo humano. A partir disso, eu lhes digo, e vocês vão pensar a respeito diante de Deus, sem denegrir em nada a pessoa do Filho encarnado. Jesus Cristo, natureza humana do Deus eterno na pessoa do Filho, não é eterno. Não existe desde sempre. Jesus Cristo, para alguns, é um escândalo o que eu estou dizendo aqui agora, mas para alguns, compreendem Jesus Cristo como existindo tão somente a partir da concepção em Maria. Até tocou o sino. Não, Jesus, ele existe desde muito antes da concepção de Maria, mas esse nome não havia sido dado a ele. Jesus é o nome da natureza humana do Filho, historicamente encarnada. E em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nós vemos a natureza humana do Filho manifesta como o protótipo da criação humana. Jesus Cristo, o mediador com a criação e com o povo humano, com o ser humano, desde antes da sua encarnação histórica. Então, eu apresento para a igreja uma nomenclatura. Alguns vão seguir, outros vão rejeitar, outros vão até ampliar. Mas é a seguinte: o Senhor, nosso Deus, na pessoa do Filho, encarnou como mediador entre a divindade e a criação, de maneira prototípica, como sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, um ente criado, natureza humana do ente não criado, eterno, Deus, na pessoa do Filho. Espero não ter gerado escândalos com esta posição. O mediador, então, ele é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E ele concedeu autoridade ao homem criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2. Vemos isso especialmente nos versículos 15 e 16, e o 17 com a pena caso ele pecasse. Você talvez esteja se lembrando, o homem encarregado de cuidar do jardim, zelar da criação, podendo comer de tudo, menos de uma árvore. De tudo, menos uma, e aquela que ele quer. E come, e cai, e cumpre com isso, vou repetir, e cumpre com isso o plano eterno. Porque o plano eterno sempre incluiu o Redentor. É por isso que nós podemos ler, eu peço que você me acompanhe, na primeira epístola de Pedro, o capítulo 1. O tempo acabou, Ian? Como é que nós estamos de tempo? Temos alguns minutos ainda, pastor. 5? Uns 10. 10 minutos? 10 minutos. É por isso que nós temos, em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 em diante, dizendo assim: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito. Quando? Quando era conhecido com efeito o sangue de Cristo? Desde antes da fundação do mundo. Alguns vão trabalhar esse texto dizendo, não, Deus anteviu a necessidade de Jesus, anteviu a sua morte na cruz, anteviu que seria redentor. Por isso ele é conhecido. Nós não cremos assim.
Nós cremos em Efésios capítulo 1, quanto ao ensino sobre a predestinação. Nós cremos em Atos capítulo 4, que além de falar o 4:12, que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome do Senhor Jesus, solos Cristos. Também vemos lá no capítulo 4, a partir do versículo 24, a igreja em oração, dizendo: Tu és soberano, Senhor. Tu és o Criador de tudo e de todos. Só Tu tens poder para dizer o que acontecerá no futuro. E então traz a profecia dada pelo Espírito Santo a Davi. E então vem depois dizendo: os reis da terra de fato se levantaram contra Jesus Cristo. Herodes, Pilatos, muita gente de romanos, de gentios, e mataram Jesus. E aí ele continua a oração dizendo: fazendo tudo segundo o teu propósito havia predeterminado. O Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens desde sempre. Ele é o único mediador, solos Cristos, desde antes da criação. Ele é o protótipo da humanidade. Ele, durante toda a carreira do Antigo Testamento, teve as suas manifestações chamadas de teofanias, cristofanias, como, por exemplo, no livro de Josué, se a memória não me falha agora, no capítulo 6, dizendo sobre aquele que é o comandante dos exércitos do Senhor. Josué teve que tirar suas sandálias na sua presença, à semelhança do que Moisés fizera diante da sarça. O Senhor, nosso Deus, na pessoa do Filho encarnado. E então, historicamente, se manifesta, vive na santidade e obediência ao Pai, porque o amou e sempre perfeitamente, e na sua obediência vai à cruz. E é o único que, tendo tomado o lugar do homem que caiu em Gênesis 3, por um pecado diante de toda uma criação bela e favorável à santidade. O Senhor Jesus agora em situação totalmente reversa. Ele agora é o único justo diante de uma criação favorável à corrupção. O oposto do primeiro Adão. E é ele que vive em santidade e readquire, Jesus sim, pelo seu mérito, a estatura de rei sobre a criação. Jesus, ao ir para a cruz, ele não o faz como mais um homem, uma vítima da sociedade. Ele o faz como o Cordeiro de Deus que é apresentado como oferta ao Senhor. Por favor, o tempo não permite, leiam o livro aos Hebreus, capítulos 9 e 10. Ele, então, é apresentado como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, isto é, o pecado de todo aquele que nele crê, eleito para tanto desde antes da fundação do mundo, para que então, crendo, esteja sob o reinado do único homem que, por seus próprios méritos, adquiriu diante do eterno Deus condição de permanecer vivo, de apresentar-se diante do eterno Deus e não ser fulminado. Jesus, morto de maneira santa, ressurge glorioso. E na sua glória, meus irmãos, está a nossa glória. Desculpa, tem que dar uma respiradinha agora aqui. E então, ele, o Redentor, reassume uma posição perdida pelo homem em Gênesis 3. Para que todo o que nele crê, e só nele, seja redimido. Ele, ao término do Evangelho de Mateus, vai dizer, diante dos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada. Que autoridade é esta? É a autoridade que ele diz em João 17, por favor, depois você confere
versículo 5, acho que o 5 e o 6, na verdade, mais para o final do capítulo, lá na altura do versículo 22 ou 23, de João 17, o Senhor Jesus dizendo que ele fez os discípulos que o Pai lhe deu para fazer. Sempre compare esse texto com o de João, capítulo 6, só vão ao Filho aqueles que o Pai lhe der. Então, o Senhor Jesus recebeu todos aqueles que o Pai lhe deu, os preservou, exceto o filho da perdição. Acho que está no versículo 15 ou 16, mas ele diz: Pai, eu agora estou caminhando para a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. João 17. É exatamente o versículo 5. Então, o Senhor Jesus, a natureza humana de Deus o Filho, glorioso, e é nesta situação que nós enxergamos a sua humilhação. Que quando você lê Colossenses capítulo 1, você vê o Filho do amor de Deus glorioso, o primogênito de toda a criação, a imagem do próprio Deus, a autoridade sobre tudo e sobre todos, em quem tudo foi criado. E então ele se humilha à humanidade histórica. E na sua humilhação à humanidade histórica, que é diferente no seu poder da sua humanidade prototípica que a gente vê no Antigo Testamento, nós vamos vê-lo padecendo, carecendo comer, dormir, chorando, passando por necessidades que os capítulos 4 de Mateus e de Lucas deixam bastante evidentes, e chegando ao limite de morte na cruz. Quem pode dizer? Veja, um filósofo existencialista, na verdade nihilista, o Nietzsche, ele nunca conseguiu compreender isso, embora fosse filho de pastor. A contradição de haver Deus morrido na cruz. Não entendeu que é Deus na natureza humana, logo é um homem. É por isso que Paulo vai enfatizar, em 1 de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há somente um Deus e somente um mediador, Jesus Cristo, Deus eterno. É isso que é escrito lá? Não. Há somente um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Só Jesus Cristo faz mediação entre Deus e os homens. Esse item 6, eu sei, foi muito longo para você, eu nem consegui abordar tudo que eu gostaria aqui de abordar, porque eu temo não ser claro e acabar deixando vocês com mais dúvidas do que com respostas. Ou de abordar alguma coisa que vocês não esperavam e, pela surpresa, fazer vocês fecharem algumas portas. Meditem nestas coisas. Vamos caminhar para o último item, nesses minutos finais de prorrogação do segundo tempo. Vamos ver aqui. Se você abrir Mateus capítulo 11, se Deus quiser, eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima sexta-feira com os outros irmãos. É só para dar um exemplo, tá? Tem uma série de textos que eu acho que eu mandei para vocês aí pela Carla. E como os testemunhos são repetidos em vários dos autores, a gente tem nisso a força da palavra. Mateus 11, a partir do 25, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora observe, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Isso é João 6,37. Tá? E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Percebem solos Cristos aí? Só em Cristo Jesus. Então a gente costuma mencionar um texto bastante importante, mas como talvez o único, mas não é o único, há muitos outros,
como João 14,6. Você é capaz de recitar João 14,6 aí de memória, meu irmão, minha irmã? Eu sou o Isto. E a verdade e a vida. Aí vem a parte solos Christus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto é muito importante, mas ele não está sozinho nas Escrituras. Como mencionei antes, Atos 4,12. E aqui estou mencionando agora Mateus, capítulo 11, verso 27. E há muitos outros nesse mesmo sentido. Só Jesus Cristo. Só em Cristo há redenção. Não há em nenhum outro nome. Quando a igreja, concluindo, quando a igreja se deu conta disto no século XVI, e é lógico, houve outros anteriores a isso, mas de maneira tão forte como foi no século XVI, ela precisou dizer, ou essa igreja que nós estamos agora, que se chama de cristã, muda, ou nós não podemos continuar nela, porque não é pelo mérito humano, senão pelo mérito de Cristo. Só em Cristo. Só por meio dele. E o tempo tem passado, esses 5 séculos têm transcorrido, e nós continuamos nessa luta de querermos alcançar algo de Deus pelos nossos méritos. E a palavra de Deus continua aqui, e nós precisamos continuar nos reformando indo a palavra e enfatizando nos nossos corações, nas igrejas que congregamos, só em Jesus, só pelo mérito de Jesus e em nenhum outro há a redenção. Espero em Deus que isso tenha sido de alguma forma útil e edificante para a vida de vocês, meus irmãos. Estou aberto aí, se o tempo permitir. Eu disse que ia falar em pouco tempo. Você já pensou? Nunca consigo cumprir minha palavra nesse sentido. Mas está aí aberto para vocês, caso queiram fazer algum comentário, alguma crítica. Estou aberto a receber. Deus os abençoe. Legal, fiquem à vontade para abrir o microfone. Na verdade, antes de todo mundo abrir o microfone, eu vou pedir para o pastor Fernando fazer uma oração só para a gente encerrar esse Eu não momento. sei o que aconteceu, eu fiquei com o volume muito baixo, mas eu acho que você pediu para eu orar, não é isso? Isso, pastor, consegue me ouvir? Bem baixinho, mas acho que sim. Vamos orar, então. Eu peço aos irmãos que continuem pacientes, me perdoem por ter me delongado tanto, espero que tenha sido bênção a vocês. Depois o pastor Wilson tira as suas dúvidas e corrige os meus erros. Deus te abençoe, pastor, no cuidado das tuas ovelhas aí. Vamos orar então, caros irmãos. Oremos. Nós te agradecemos, nosso Deus, pela grandeza da tua revelação, seja na criação, Senhor Deus, seja a revelação especial na tua palavra e tremendamente manifesta na pessoa do Filho Jesus Cristo, pois ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu conhecer a verdade e agiu em nossos corações a fim de que nós não apenas conhecêssemos, mas vivificados pelo poder do Espírito, passássemos a crer na verdade. Ao invés de negá-la, seja ativa, seja passivamente. Ao invés de buscar suprir a nossa falta diante de Ti com os nossos esforços, nós, por Tua graça, cremos em Cristo Jesus. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Deus. Recebe a adoração, edifica este povo que participa desta reunião e o Teu povo ao redor deste mundo. Nós te pedimos, em nome de Cristo, o mediador. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Então, consegue me ouvir? Sim. Então, mais uma vez a gente queria agradecer a participação do reverendo Fernando Abraão. Prazer ter conosco aqui. E agora eu queria que todo mundo ficasse à vontade para abrir o microfone. Mais uma coisa, eu peço para que quem puder abrir a câmera do notebook, do celular, para a gente tirar uma foto aqui e registrar esse momento. Aí o Rafa, quando estiver preparado aí no clique. Rafa é o fotógrafo oficial.
Peraí, eu vou contar aqui então, 1, 2, 3 aqui, peraí. Vamos lá, 1, 2, 3, agora, hein, pessoal. Vamos tentar mais uma. Peraí. Já. Certinho. Maravilha, obrigado. Legal, gente. Obrigado a todo mundo pela presença. Semana que vem a gente continua com o nosso pastor Wilson falando sobre Sola Graça. Caso vocês queiram fazer algum comentário, a Carla e o Ian tem meu contato, vocês podem mandar para o WhatsApp para mim, tá bom? Eu sabendo, respondo para vocês alguma coisa. E as críticas também são bem-vindas. Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Pastor Wilson, se quiser dar alguma palavra também, fica à vontade. É um prazer ter. Acho que o microfone do senhor tá no mudo. Vou tirar aqui, ó. Também lembrando que sexta-feira... Obrigado, pastor. Sexta-feira que vem a gente também tem a reunião da federação, aqui pelo Zoom também. Vai ser o pastor Fernando Abraão que vai fazer seu preletor. A gente convida toda a igreja aqui, todos os jovens, para participar.